Olá, meu querido amigo, minha querida amiga inscrita aqui do Carcará e o não inscrito também. Você está conhecendo agora o canal, não esquece de botar ali no botãozinho vermelho inscrever-se para você acompanhar as novidades daqui do Carcará e também ativar o sininho para receber notificação no seu celular e no seu e-mail. Além disso, o Carcará também faz parte do clube de membros do YouTube. Ou seja, se você quiser colaborar com o Carcará, se você puder colaborar e quiser ter acesso a coisas exclusivas do canal, é só clicar no botãozinho azul ali embaixo, do lado do inscrever-se. Seja um membro. Se você não me segue no Instagram, paulo.mov, você vai acompanhar coisas sobre o dia a dia da minha vida pessoal, óbvio, e também mais coisas sobre o canal. Minha ideia é pedir mais a participação de vocês através do meu Instagram, através de enquete, para gerar novos assuntos aqui pro canal. Para alegria e felicidade do povo, esse aqui é mais um vídeo técnico. Bom, eu dividi esse vídeo aqui em etapas para ficar mais fácil de entender. E eu vou precisar do nosso bom e velho amigo Flipchart. Deixa eu pegar ele aqui, porque ele vai me ajudar bastante. Eu já deixei um desenho pronto aqui. Esse assunto é muito complicado e é um assunto que muita gente não se liga e dá muito defeito em carro por causa disso. Defeitos sérios que podem levar você a perder muito dinheiro. Então vamos lá e vamos falar do nosso querido amigo líquido de arrefecimento. Então o primeiro tópico que eu vou tratar é a parte técnica da coisa. Uma das coisas mais importantes no funcionamento de um motor é que ele consiga manter a temperatura de funcionamento ideal. Por quê? Porque se ele varia muito de temperatura tanto para baixo quanto para cima, você pode danificar os metais do próprio motor, por exemplo, você queima uma junta de um cabeçote, você pode perder propriedades do óleo lubrificante e aí você começa a ter vários componentes que entram num processo de desgaste avançado antes da hora. Então por isso que foi desenvolvido o método de resfriamento líquido, porque o resfriamento por água, por qualquer tipo de líquido, é muito mais eficaz do que, por exemplo, um resfriamento a ar. Porque a água absorve muito calor, né? O que a gente tem abundante na natureza que absorve o calor com muita facilidade e que também libera calor com uma certa facilidade? A água. Então o elemento básico de funcionamento de todo o sistema vai ser justamente ela. E é claro, adicionado ao aditivo que ao longo dos anos foi sendo aprimorado. Vamos ver como é que funciona. Bom, deixa eu começar então mostrando esse desenho aqui. Isso aqui é um motor recortado de uma maneira bem primitiva. Um motor com 3 pistões. Eu sou um cara moderno e decidi fazer um motor pequeno. E aqui dentro ficam as galerias por onde a água passa para resfriar o motor. Aqui ficam as válvulas, né? Aqui fica o caminho que o pistão percorre. E vamos começar pela bomba d'água, fazendo todo o ciclo da água. A bomba d'água está aqui embaixo, ó, representada por esse desenhozinho aqui. Ela está sendo ligada, né, ao resto do motor por uma polia, né, por uma correia, e essa correia é rotacionada pela própria força do motor, que também gira a bomba d'água e faz a água circular. A água fria, então, entra por aqui, eu vou representar na cor azul, entra por aqui para dentro do bloco do motor. E quando ela chega no bloco do motor, ela percorre dutos. Ela tem dutos aqui dentro que abraçam os pistões para esfriar essa parte aqui, né? Porque gera muito calor. A explosão dentro do bloco do motor, a explosão dentro do cilindro do pistão gera muito calor, é muita energia liberada e isso também sai na forma de calor. Então, esse líquido, ele percorre esse caminho aqui. E aí ele vai subindo, ele vai esfriando as câmaras de combustão, né? Por indução. Obviamente ele não entra em contato direto com a câmera, ele resfria os metais em volta da câmera e os metais são resfriados e aí, enfim, é assim que você vai resfriando o motor. Ele vai resfriando toda essa energia muito forte que está sendo liberada aqui pelo motor a combustão interna ali, pancada atrás de pancada, explosão atrás de explosão, é muito calor e esse líquido vai o quê? Vai esquentando. Ele vai resfriando também as válvulas, todo o caminho aqui de cima também, ele já vai estar um pouco mais quente, mas o mais importante é resfriar a parte de baixo. Nisso que ele vem aqui para cima, ele passa para cá, para essa mangueira, e essa mangueira, esse líquido vem para o radiador aqui representado aqui na frente, com a ventoinha aqui atrás, o chamado eletroventilador. Esse líquido, pela própria ação da gravidade, pela ação da bomba ainda, ele vai descendo, e nisso que ele vai descendo pelo radiador, o radiador, como tem aletas muito finas, você já viu um radiador como é que nem do ar-condicionado. Como as aletas são muito finas, a água passa por ali e pelo próprio movimento do carro, e se você estiver parado no sinal, pela força do eletroventilador, ele vai resfriando essa água. Então essa água vai sendo resfriada, ela continua descendo por aqui, ela desce por aqui e esse é o ciclo simples do resfriamento da água dentro do motor. Mas aí tem outras coisinhas que é bom você entender o que está acontecendo. Eu vou representar aqui no verde válvula termostática. Por
Porque o que acontece? Quando você vai sair de casa de manhã cedo, temperatura ambiente a 25 graus e, consequentemente, temperatura dentro do motor, do próprio motor, do líquido também a 25 graus, isso está muito longe do ideal. Na maioria dos carros, a temperatura ideal de funcionamento é por volta de 90 graus Celsius. Então, 25 graus é uma temperatura muito baixa. O ciclo frio é horrível para o motor, ele estraga o motor. Aí, tem alguém com motor ruim já. O ciclo frio é horrível para o motor. O ciclo frio é horrível para o motor. O ciclo frio é horrível para o motor, ele faz muito mal para o motor, então você precisa que esse motor esquente o mais rápido possível com a ajuda desse líquido. Então o que você faz? Você coloca essa válvula termostática que só vai liberar o fluxo do líquido quando atingir uma certa temperatura. Então quando dá 90 graus Celsius, essa cera derrete e aí o ciclo começa a funcionar da maneira correta. Até dar 90 graus, o que acontece? Esse líquido, ainda frio, né? Aqui está representado em vermelho porque estava do ciclo anterior, mas o que ela faz? Ela bloqueia o ciclo. Então a água fria continua vindo para cá e ela recircula por dentro do motor. O motor está esquentando esse líquido, esquentando. Aí, sei lá, deu 5 minutos, 10 minutos, esse líquido esquentou, chegou a 90 graus, a cera da válvula termostática vai derreter e aí o ciclo se inicia normalmente. E aí o que você faz? O que muita gente fazia, pelo menos antigamente, não sei se você ainda faz, se alguém aí vendo ainda faz, quando dá problema nessa válvula termostática, você arranca fora e deixa o carro sempre trabalhando no ciclo frio. E aí você detona o seu motor quando vai sair de casa, quando está muito tempo estacionado, quando está muito tempo parado. Galera, as coisas não são simples assim. Troca a válvula termostática, não é caro. Você vai acabar com o seu motor se você ficar rodando sem válvula termostática. Além disso, o que a gente tem aqui? A gente tem um reservatório de expansão. Bom, o que é um reservatório de expansão? A resposta está no próprio nome. Qualquer líquido, quando esquenta ou esfria, ele expande ou diminui, né? Então você precisa de um lugar para que essa pressão seja controlada. Isso tudo aqui é um sistema fechado com uma pressão controlada. E esse lugar vai ser o reservatório de expansão. Porque quando esse líquido esquentar, ele vai subir de nível ou vai descer de nível quando o motor esfriar. Então o líquido está aqui, a gente tem uma marca de máximo, uma marca de mínimo que você deve ter percebido, elas são muito próximas. Então esse reservatório nada mais é do que uma central de controle de pressão. Ele não vai deixar que o motor fique com muito líquido ou com pouco líquido. Então ele é justamente um lugar para você bater o olho e ver se está no nível, o líquido de arrefecimento, e também para regular a pressão de todo o sistema. E em último lugar, o que a gente tem? Alguém olhou para isso aqui e pensou, por que não pegar esse calor, essa energia gerada aqui, e dar um clima gostoso e agradável para os passageiros? Então, um dos dutos é esse daqui. O líquido quente sobe por aqui e vem para cá. O que é isso? É o mesmo sistema daqui, só que o contrário. É uma ventoinha, um radiador e um duto. O que acontece? Quando você liga o aquecedor do seu carro, liga lá o eletroventilador e liga o aquecedor do seu carro, essa ventoinha empurra o ar contra a água quente que está passando por aqui e esquenta o ar da cabine. Bonita, né? Simples. Adoro essas coisas bonitas e simples da engenharia. E aí esse líquido menos quente volta para cá e volta para o sistema para ser resfriado. E por último, mas não menos importante, tem um negocinho aqui, ó, um sensor aqui embaixo. Esse sensor aqui embaixo do radiador, ele determina em que temperatura o líquido está chegando aqui embaixo, ou seja, aqui já é o lugar que o líquido tem que estar bem frio para ele entrar em todo o sistema. Quando esse sensor sente que o líquido não está frio o suficiente, o que ele faz? Ele aciona a ventoinha. E aí a ventoinha arma, e aí você não precisa estar com o carro em movimento para resfriar o líquido. Olá! Eu tive que parar a edição desse vídeo maravilhoso nesse momento por um motivo muito simples. Durante a gravação, a câmera deu pau e, obviamente, eu só fui ver isso na edição. Por isso, eu peço licença ao Paulo para eu falar algumas coisinhas que ficaram de fora do vídeo. Nesse momento eu ia começar a falar sobre os problemas que esse sistema pode ter, os problemas mais comuns. Então vamos lá, são eles. O primeiro, na válvula termostática. O que acontece? A válvula vai ficando velha, a cera vai ficando velha e ela para de funcionar. Se ela estava fechada,
a temperatura do motor vai subir e não vai baixar porque a válvula está fechada e aquela água vai ficar recirculando. Ou seja, você tem que levar no mecânico o mais rápido possível para trocar essa válvula termostática. Outro problema pode acontecer naquele sensorzinho que eu acabei de falar lá embaixo do radiador. Se ele para de sentir a temperatura que o motor está trabalhando, ele não vai armar a ventoinha. E não armando a ventoinha, você numa situação de trânsito ou de muito calor, uma situação que não esteja batendo vento o suficiente no radiador, a temperatura sobe. E o terceiro, mais comum, é na própria ventoinha, no ventilador mesmo. Ele leva uns carvões ali dentro, esses carvões vão ficando velhos e quando eles ficam velhos o suficiente, a ventoinha para de girar e aí é a mesma situação do sensor. Enfim, em qualquer situação que você veja a lâmpadazinha de temperatura no painel acendendo ou se o seu carro tiver a opção de acompanhar a temperatura subindo, você tem que fazer uma coisa: para na hora. Não insiste. Não adianta, vou levar o carro só até ali. Para o carro na hora. Gente, com temperatura do motor não se brinca, porque se subir demais, você pode fundir o motor em si mesmo, ou seja, ele derrete. O motor derrete em si mesmo, você cola os pistões nas camisas, você pode queimar uma junta de cabeçote, você pode empenar uma válvula, ou seja, você joga o seu motor fora praticamente. Mas eu estou num lugar perigoso, etc. Tá, o que você pode fazer é parar o carro, dá uma checada se está vazando água embaixo ou se o reservatório de expansão está com água. Água que eu digo líquido, né? Se tiver com líquido, quer dizer que pode ser a ventoinha que esteja com problema. Agora, se tiver com vazamento, cara, não tem muito o que fazer. Se for uma situação de extrema emergência, você pode colocar água, mas atenção, não abra a tampa do reservatório com o carro ainda quente. Não faça isso. O meu pai, por exemplo, teve um problema num Versalhes que ele tinha. Ele abriu a tampa quando o carro ferveu e o resto do líquido que estava ali dentro, trabalhando sob pressão, né, porque é um sistema fechado que trabalha numa pressão maior que a pressão atmosférica. Quando ele abriu, aquele líquido evaporou numa pressão muito grande, queimou metade do rosto do meu pai, bateu no capô e queimou as costas dele. Meu pai teve queimaduras de 2º e 3º grau, demorou meses para se recuperar, ele teve dores horríveis, assim, eu lembro até hoje do meu pai gritando quando tinha que passar pomada. Então, assim, todo cuidado é pouco. Você só pode mexer no sistema de arrefecimento com o carro frio, beleza? Isso é muito sério, isso é muito sério. Aí beleza, você abriu ali o reservatório com o carro frio e você pode completar com água para ir para um lugar mais seguro, mas somente nessa situação. Agora, se for uma situação que só o eletroventilador não está funcionando, você pode parar o carro, deixar ele esfriar, depois você liga e tenta chegar no lugar mais seguro, um lugar perto de casa, ou um posto de gasolina, enfim. Por exemplo, com o meu Fit, eu tive um problema que eu estava muito bem dirigindo e de repente a lâmpada de temperatura ligou. Eu na mesma hora desliguei todos os eletrônicos do carro, desliguei rádio, desliguei ar-condicionado, desliguei tudo e parei o carro. E nisso que eu parei, ainda de motor ligado, a luz apagou. Eu falei, putz, tem uma coisa estranha aí. E aí eu pensei, deve ser o eletroventilador do ar-condicionado, porque o ar-condicionado também tem um eletroventilador dele que não deve estar armando. E aí quando não arma, a temperatura sobe porque só um eletroventilador não dá conta do sistema inteiro. Ou seja, eu fiquei sem ar-condicionado, fui no eletricista, ele rapidamente viu que era o carvão, né? Tem um carvãozinho ali dentro que estava gasto, trocou, voltou a funcionar normalmente o eletroventilador e parou de superaquecer. Agora, o último risco desse sistema é você. Porque diz respeito ao líquido de arrefecimento e é você que tem que fazer essa manutenção. Então a primeira coisa que eu quero falar é: você nunca pode colocar só água no sistema de arrefecimento do seu carro. Você sempre tem que colocar com aditivo. Mas eu ouvi dizer que água mineral pode. Não pode água mineral. Mas eu ouvi dizer que se for água desmineralizada pode. Também não pode ser só água desmineralizada, muito menos água da torneira. Porque além de corroer todo o sistema, a água da torneira, a água mineral, tem outros elementos como cloro, sódio, e isso pode acabar acumulando detritos no sistema e também vai colaborar para deteriorar toda a parte interna do seu motor. Então você sempre tem que usar o aditivo. Mas o Brasil é um país quente, não precisa de aditivo porque aqui não faz muito frio. Tem que usar aditivo. O aditivo protege contra a corrosão. Sempre use aditivo na diluição correta que o fabricante do seu carro diz no manual. E por falar em manual, essa é a dica simples que todo mundo tem que seguir. Sempre veja o manual de instruções.
Lá tem toda a recomendação de qual aditivo você tem que usar e em qual proporção você tem que diluir. Por exemplo, se você for comprar um carro usado e quiser conferir qual é a saúde de todo o sistema de arrefecimento, bate um olho aqui, ó, no reservatório de expansão. Se ele tiver marrom por dentro, se ele tiver sujo, se o líquido tiver branco, transparente ou marrom, também quer dizer que o líquido usado foi água. Porque aquele marronzinho nada mais é do que ferrugem. Ferrugem vindo de onde? Do bloco do motor e das peças. E essa ferrugem vai se acumulando em todo o sistema, ela vai sendo espalhada pela água, ela suja o reservatório e ela entra nas aletas aqui do radiador. E quando ela entra nas aletas, ela pode entupir. E quando entope, rasga. E aí você tem vazamento de água pelo radiador. E aí você vai precisar trocar um radiador que não é barato. Isso quando ela não entope as galerias. Tem carro rodando há tanto tempo com água que as galerias começam a ficar entupidas de ferrugem. E aí, cara, basicamente você vai ter que fazer uma retífica no motor inteiro. Portanto, o que o aditivo vai fazer? Ele vai ajudar a proteger todo o sistema do carro, não só contra a ferrugem, mas também proteger as mangueiras contra ressecamento e também vai abaixar a temperatura de congelamento, né? A água congela a 0 grau, como todo mundo conhece, e essa água vai congelar por volta de menos 33 graus com o aditivo, e essa água vai ferver a mais de 100 graus. Ele vai levar a temperatura de ebulição para mais de 100 graus. Então, se você tiver algum problema no sistema, ele vai ajudar a proteger tudo, tanto contra congelamento, quanto fervura e também contra corrosão. Mas aí surgiu uma dúvida de uma amiga. Paulo, toda vez que eu vou no posto, o frentista pergunta se quer que complete a água do radiador. Toda vez. Como pode? A água do radiador baixa tanto assim? Gente, não. A água do radiador não é feita para baixar. É um sistema fechado. Se estiver baixando, quer dizer que você está com algum problema. Claro, ela pode baixar um pouquinho depois de muito tempo rodando. É normal. Mas não é uma coisa que toda vez que você vai abastecer, ela baixa. E você pode fazer essa manutenção. É só você bater o olho no reservatório de expansão e ver se o nível está entre o mínimo e o máximo. Então, com todo respeito ao querido amigo frentista, não é legal completar. Até porque ele pode acabar usando um líquido que não é legal para o seu carro ou até água da torneira. E aí você pode dizer, tudo bem, eu entendi que eu não posso colocar só água, mas e se eu só precisar completar o nível no reservatório de expansão? Eu tenho que comprar o aditivo e a água desmineralizada, misturar e completar? Bom, nesse caso, eu só completo com água desmineralizada, porque o motor de um carro leva por volta de 5 litros de líquido de arrefecimento. Então, se der uma baixadinha ali no reservatório de expansão, é muita pouca coisa, porque afinal de contas o que são alguns ml de água desmineralizada comparado com o oceano de líquido de arrefecimento que tem dentro do motor. E são 3 tecnologias atualmente usadas nos aditivos, ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos e ácidos orgânicos híbridos. Os inorgânicos são mais antigos, assim, uma tecnologia um pouco defasada que pouca gente utiliza hoje em dia e que a vida útil é menor, a cada 1 ano ou 30 mil quilômetros, 50 mil quilômetros você tem que trocar, baixar todo o sistema e trocar o líquido. E geralmente a cor dele é verde. Já os ácidos orgânicos e os orgânicos híbridos, eles duram muito mais tempo. Você troca, sei lá, a cada 240 mil quilômetros ou 10 anos com o carro, é um negócio surreal. Então você só troca se realmente tiver um problema no sistema ou se você ficar muito tempo com o carro. E eles são de milhares de cores, tem laranja, tem amarelo, tem rosa, e aí vai depender do fabricante. Aliás, esse código de cores não é confiável, não dá para confiar 100% nele, porque alguns fabricantes determinam que os seus carros usem a cor rosa, por exemplo. Só que aí você vai no mercado de autopeças e procura algum rosa e ele tem propriedades diferentes do que o fabricante recomendou. Então aí vai outra dica. Compre exatamente o que o manual do seu carro está recomendando. Por exemplo, eu até hoje, desde o meu Fit, sempre comprei o líquido de arrefecimento na concessionária. Porque não é que nem óleo, cara. O líquido de arrefecimento não é que nem óleo que tem, sei lá, 3 classificações. O óleo você pode ser sintético, mineral, orgânico, tem a viscosidade dele e tem a tecnologia empregada, né? SN, SO. O líquido de arrefecimento não. Cada motor é um caso específico, porque é somente esse líquido que vai conseguir proteger partes de alumínio, as mangueiras, os plásticos do reservatório de expansão. Então, cada montadora tem o seu, e aí você vai na Fiat, não, a Fiat fala, não, o meu líquido é tal, compra o líquido tal que tem na concessionária. Eu recomendo que você compre exatamente o que está no manual, que você compre o que está na concessionária. E não é que as fabricantes do líquido estejam erradas, é que são tantas classificações, são tantas coisas.
aí, por exemplo, a Volkswagen, que também é dona da Porsche, que também é dona da Audi, elas têm líquido proprietário. A Volkswagen, em teoria, fabrica o seu líquido, né? Ela entrega as especificações para um fabricante, o fabricante vai lá e faz o líquido da Volkswagen, que você só acha na concessionária. Esse G12++, esse G13, eu não encontrei em nenhum outro lugar para vender. A Honda, a mesma coisa, não existe em nenhum outro lugar. Agora, o Onix, por exemplo, você pega o manual do Onix, ele fala que você tem que comprar o líquido da Delphi. Claro, é um líquido específico para o motor do Onix, então não é para comprar qualquer Delphi. É o Delphi dali, mas é um líquido, digamos, de prateleira, entendeu? Não é um líquido que você só vai encontrar, talvez, na concessionária da Chevrolet. Ah, mas é muito caro, o líquido de balcão da concessionária, pô, custa 10 vezes mais, pode, dependendo, né, se tiver que comprar mais de um, etc. Eu sei. É muito caro, a gente ficou com aquela dor no coração. Por exemplo, eu comprei um frasquinho que tem queda diluída da Volkswagen por R$80. Na Honda eu comprava o galãozinho, que era ótimo, porque ele já era pré-diluído, já estava pronto para uso, também por R$90. Então assim, é caro, mas aí vai de cada um. Eu prefiro, no meu caso, ter a certeza que meu carro está funcionando 100% com o líquido original e que está tudo bem com ele. Agora, se você quiser economizar aí, eu não recomendo que você economize nesse quesito. Mas aí vai de cada um. Ah, mas o meu carro não acha em lugar nenhum, não tem no manual, o carro é muito antigo, não tem nada, já que não tem nenhum lugar que eu possa me referenciar. O único lugar que eu encontrei alguma coisa do tipo foi no site da Wurth. A Wurth, fabricante de vários componentes para manutenção de motores, também fabrica líquidos. Eles têm uma tabelinha bem legal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e também vou deixar aqui na tela rapidinho para você dar uma olhada. Olá, eu estou de volta por um motivo muito nobre, interrompendo esse precioso vídeo. E a verdade é, ele está grande pra c***. Resumidamente, você viu que eu cobri toda a parte técnica nessa primeira metade do vídeo. Sim, eu vou dividir esse vídeo em dois. E no próximo vídeo você vai ver o resultado do teste prático com os líquidos. E você não perde por esperar, porque o resultado é inacreditável. Tem gente realmente comercializando, fabricando e vendendo água colorida. Enfim, desculpa gente, realmente eu não consegui calcular direito esse vídeo, ele ficou muito grande e eu acho que é mais viável dividir em dois. Eu fiz o teste de fervura, congelamento e o teste da esponja de aço. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, paulo.mov, e também não esquece de se inscrever aqui no Carcará. Valeu, um grande abraço, um beijo e até mais.